Fala galera, sou Thiago Feitosa, mais um videozinho para o vestibular, elemento central, industrialização. Gente, por que industrialização é central? Porque ela repercute em vários aspectos. Repercute na urbanização que a gente falou, repercute na agropecuária que a gente falou, repercute na população que a gente falou. A industrialização, ela é, na verdade, um dos processos mais transformadores da história da humanidade, no sentido que a maneira de se elaborar o produto vai ser diretamente transformada. Lembra que antes da indústria, você produzia através de artesanato, onde um elemento apenas produz os recursos manualmente ou com algumas ferramentas. A manufatura, que já representa um trabalho coletivo, mas ainda muito rudimentar. E a indústria é, na verdade, o que chamamos de maquinofatura. Tanto que ela nasce, né, a primeira revolução industrial é na Inglaterra, depois chega à França, com o advento da chamada máquina a vapor. Na verdade, alguns livros falam que o James Watt inventou a máquina a vapor, o que é um equívoco. O James Watt ele pega o modelo de máquina a vapor que existia e ele insere numa lógica de produção têxtil, criando o tear mecânico, que era uma máquina que automaticamente fabricava os tecidos, acelerando a produção, aumentando a quantidade e barateando o preço, fazendo com que o consumo se ampliasse, né? Esse momento foi importante porque, como a fonte de energia básica era o carvão mineral, você percebe que o início de todo esse processo de poluição, que se questiona muito hoje no meio ambiente, né, o acúmulo de carbono na atmosfera, que é uma situação que agrava, né, o aquecimento global, é iniciado durante esse processo de primeira revolução industrial de forma mais significativa. Na segunda revolução, pessoal, já vamos para os Estados Unidos. Henry Ford, né, o idealizador dos automóveis da Ford, né, como seu sobrenome mostra, né, ele é o idealizador de um modelo de linha de produção em série, que passou a ser apelidado de Fordismo. O Ford ele vai se utilizar de um conceito que já existia, chamado Taylorismo, onde o trabalhador, de maneira repetitiva, né, de maneira constante, mecânica, executava uma mesma tarefa, e ele coloca esses trabalhadores ao longo de uma linha de produção, onde eles vão repetitivamente trabalhar e acelerar essa fabricação. Você vai ter um aumento dos estoques, né? A produção em massa vai ser uma realidade, mas sempre lembrem, a produção aqui ainda era do tipo rígida, não havia uma variedade muito significativa de produção. O petróleo vai ser o elemento que vai entrar energeticamente nesse contexto, que vai ser muito importante, né, para uma série de repercussões geopolíticas que a gente vê na atualidade. Essa corrida pelo petróleo, ela vai ter um início durante o processo da Revolução Industrial de forma mais significativa. Já a terceira revolução, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, ela vai ali, a partir da década de 70 ser inserida pelo Japão e vai ser apelidada de Toyotismo, né, até fazendo uma brincadeira com o Fordismo. Tanto que o nome também é dado de pós-Fordismo, e a UERJ aqui no Rio de Janeiro gosta muito do neofordismo. Só a mesma coisa. Na verdade, eles representam o quê? O ideal do just in time, que é o quê, pessoal? Produção on demand, de acordo com a demanda, ou seja, conforme o mercado requisita, a produção vai sendo elaborada. Como que o mercado vai requisitar? Através da maneira como eu pergunto esse mercado. As infovias, as vias de informação, internet, telefonia, celulares hoje, que são verdadeiras unidades de processamento ali, muito velozes, fazem com que nós constantemente forneçamos ao mercado o que ele precisa saber do nosso comportamento. O que gostamos, o que preferimos. O Facebook tem um botão curtir, onde você dá para o mercado uma série de indícios daquilo que você prefere consumir. E o mercado fabrica de acordo com o que você opta, ou pelo menos com aquilo que ele faz você preferir, né? Já que os meios de comunicação também são excelentes indutores de conceitos, padrões de comportamento, padrões de consumo. Nesse momento de terceira revolução industrial, pessoal, vai haver uma expansão do capitalismo em nível mais amplo, né? Um processo de globalização, como é chamado a partir de 91, com o fim da União Soviética. E a fonte de energia também vai ser um elemento central. Hoje, as indústrias precisam adquirir meios energéticos mais diversificados e baratos para que ela possa ter uma capacidade de produção maior. Esse, inclusive, é um gargalo que o Brasil esbarra, né? Pelo fato de que a nossa oferta energética ela é insuficiente para expandir significativamente a nossa industrialização. A energia nuclear e as energias alternativas, alternativas a quem? Aos combustíveis fósseis, que são aqueles oriundos de matéria orgânica, né? Que liberam excessivos volumes de carbono na sua queima. Essas energias vão ser muito procuradas, como energia eólica, solar, maremotriz, hidráulica, entre outros, né?
Lembremos, pessoal, rapidamente, os tipos de indústria, que também é importante você saber nesse vestibular. As indústrias de base são aquelas que preparam a matéria-prima para ser utilizada em outras indústrias. Eu vou pegar a madeira e processá-la para a indústria de móveis. Eu vou pegar o petróleo e processá-lo para a indústria de combustíveis, né? Ou seja, eu tenho uma ideia de produção de um bem industrial, como a siderurgia, que é um exemplo mais famoso. No caso das intermediárias, são aquelas que produzem peças, máquinas, ferramentas que atendem a outras indústrias. Desta forma, elas têm a possibilidade de fabricar, né? Até porque, se a maquinofatura é o que caracteriza a indústria, tem que ter uma indústria para fabricar a própria máquina. E as intermediárias vão abraçar esse tipo de propósito. No caso das indústrias leves, mais conhecidas como bens de consumo, são aquelas que chegam à nossa realidade, né? Atendem ao mercado consumidor mais amplo, com produtos que podem ser duráveis, no caso, eletrodomésticos, automóveis, produtos de valor agregado mais alto, produtos não duráveis, como alimentos, bebidas, produtos de limpeza, e até alguns que são classificados em algumas literaturas como semiduráveis, no caso de roupas e calçados, que passam a ser também bastante consumidos na nossa sociedade contemporânea. Quer entender um pouco mais sobre essas relações populacionais que a gente acabou de observar? Um elemento importantíssimo para você entender isso é a agropecuária, que é o assunto do próximo vídeo que você não vai perder aqui no SEI.